Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você neste dia 23 de março de 2024, para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também aqui um comentário. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e venha fazer parte dessa família que te recebe de braços abertos e receba também o nosso devocional diário Meditar e Orar. Vamos para a leitura de hoje. Leremos hoje Juízes capítulo 16, 17 e 18. Depois da leitura, vamos parabenizar e orar pelos aniversariantes de hoje, dia 23. Vamos à leitura comigo? Sansão e Dalila, Juízes, capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira porque diziam: ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governadores dos filisteus trouxeram ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com fio no tear, e as prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo.
Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para festejar, comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes, e no alto na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Os ídolos de Mica, Juízes capítulo 17. Havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que certa vez disse à sua mãe: com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. A mãe lhe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja o meu pai sacerdote, e eu darei a você 10 ciclos de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tenho um levita como sacerdote.
A tribo de Dan se estabelece em Laís. Juízes capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os danitas enviaram 5 dos seus guerreiros mais valentes de Zorá e de Estaol para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que você procura aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e me tornei o sacerdote dele. Então eles lhe pediram: consulte a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não se relacionavam com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir e tomar posse dela. Chegando lá, encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quiriate-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Quiriate-Jearim é chamado Maanedã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabiam que em uma dessas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 homens de Dan armados para a guerra ficaram à porta. Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal. Enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e a um clã de Israel que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os filhos, os animais e os seus bens na frente deles, deram meia volta e partiram. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão é possível que alguns homens amargurados com a vida o ataquem, e você e sua família perderão a vida. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo Mica que eram fortes demais para ele, deu meia volta e regressou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizeram e o seu sacerdote foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Mataram todos à espada e queimaram a cidade.
Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não se relacionavam com nenhum outro povo. A cidade ficava em um vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel, embora antes a cidade se chamasse Laís. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Encerramos nossa leitura por hoje. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos agora parabenizar os aniversariantes desse dia 23. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida, para vocês casais que estão comemorando mais um ano de casados e para os bebezinhos que estão comemorando mais um mês de vida. Parabéns também para a Escola Estadual Santa Terezinha lá de Guiratinga, para a Celina Bernardes lá de Rio Verde, para a Eliana Buzolo, né? Lá em São José do Rio Preto, para o Haroldo Pimenta em Paracatu e para a Arleni Mangabeira em Tesouro. Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus distribua dádiva sem medida para vocês, não só nesse dia, mas em todos os dias que Ele permitir que vocês vivam. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelos casais que comemoram mais um ano de casados, para os bebezinhos, ó Deus, que comemoram mais um mês de vida. Somos gratos, ó Deus, também pela vida dos aniversariantes que comemoram mais um ano de vida nesse dia, assim como a Escola Estadual Santa Terezinha, a Celina Bernardes, a Eliana Buzolo, o Haroldo Pimenta e a Arleni Mangabeira, que comemoram mais um ano de vida hoje. Nós rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre eles, suplicando-te, ó Deus, que eles possam estar cercados dos seus entes queridos neste dia, serem, ó Pai, presenteados e principalmente presenteados pelo Senhor com muito amor, muita paz, muita alegria, muita harmonia, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Abençoe, ó Deus, grandemente cada aniversariante. Distribua, ó Deus, àqueles que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor, a salvação em Cristo Jesus por obra e graça do Espírito Santo do Senhor, que há de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe também, ó Deus, aqueles que já te servem, te buscam, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, conduzindo-os sempre nos caminhos do Senhor. Pai querido, nós rogamos ao Senhor que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida dos aniversariantes, hoje para todos, sempre em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?